Boa noite, meus queridos irmãos estudantes do Instituto Bíblico Ebenezer Extensão Engenheiro Pedreira. Estamos aqui para gravar o último vídeo dos 3 sobre geografia bíblica. Fazer um pequeno resumo aqui. Esse resumo não tem uma ordem cronológica do livro, mas falar algumas coisas interessantes para a gente ficar com ele bem na memória. A disciplina de Geografia Bíblica, estudada por você, aluno do IB, é importante para que você possa entender os locais narrados nas Santas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Os locais dos eventos, como por exemplo, da saída do povo de Israel do Egito, no Novo Testamento, o ministério de Jesus, as viagens missionárias de Paulo e por aí afora. Uma coisa também interessante da gente localizar nos mapas são os locais citados na Bíblia e que a gente saiba localizar de acordo com as coordenadas cartesianas: norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste. Nós vamos treinar isso na aula. Então a Síria, por exemplo, estava localizada na região de planície entre o norte do rio Tigre e do rio Eufrates, conhecido hoje como Alta Mesopotâmia. Então, quando você ouve essa descrição, você já remete a sua mente para o mapa para saber onde se localiza isso. É interessante a gente entender que a geografia é uma ciência recente, podemos assim dizer. Ela tem a colaboração de muitos franceses e alemães. Um geógrafo francês chamado Paul Vidal de la Brèche fez uso de uma obra que ficou distinguida por ser criadora da corrente de pensamento que veio trazer um confronto de pensamento entre o determinismo geográfico alemão de Friedrich Hetzel. Desculpa a pronúncia, mas é mais ou menos isso. Na sua apostila você tem esse nome aí importante de Paul Vidal de la Brèche. Agora eu quero falar um pouco do Estado de Israel hoje. É um Estado bem adiantado, evoluído, é um país progressista. Em Israel hoje se falam 2 idiomas oficiais, o hebraico e o árabe, devido às etnias que ali vivem, os judeus e os palestinos, que reivindicam inclusive uma terra para eles. Muito bem, o aluno de geografia estuda o quê? Estuda terra, mapas, relevos, climas, topografias e vegetações e sua ocupação pelo homem. Então, quando a gente fala em geografia, em mapa, a gente não vai simplesmente olhar as distâncias, mas vai ver o que contém o mapa, qual é a história que a gente vai tirar daquela representação gráfica. Israel é um país que mantém relações com 5 continentes do mundo. É um país muito industrializado e se mantém relacionado com o mundo todo praticamente. A principal atividade da indústria de Israel são produtos manufaturados sofisticados, feito pelo homem com a ajuda de maquinário, mas usando muita inovação tecnológica e, sobretudo, uma mão de obra altamente qualificada para compensar a escassez de recursos naturais. Israel é um país que não tem água em suficiência e não tem um clima favorável, mas isso, ao invés de desestimular o povo judeu ou o povo de Israel, fez com que eles desenvolvessem tecnologias, por exemplo, para dessalinizar a água, tirar o sal da água para tornar ela uma água potável, pronta para consumo humano. Nós estudamos também na geografia que o Império Persa libertou os hebreus do cativeiro babilônico. Vários impérios oprimiram o povo judeu, mas o Império Persa, ele libertou o povo. A partir do Império Persa, o povo teve a sua liberdade.
Voltando ao Israel de hoje, Israel é uma democracia parlamentar com os 3 poderes, que a gente conhece também no Brasil: poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Agora, para finalizar esse breve comentário, eu queria dizer que toda ciência ela é composta do conteúdo em si e de nomenclaturas que identificam algumas coisas interessantes. Por exemplo, um termo que todo estudante de geografia deve ter em mente é o termo cosmogonia. Cosmogonia é um conjunto de teorias, doutrinas, princípios ou conhecimentos que se dedicam à explicação sobre a origem do universo, também conhecida como cosmogênese. A título de informação, nós cristãos seguimos a cosmogonia dos hebreus. Os hebreus, o povo de Deus, ou o povo de Israel, como você queira chamar, o povo judeu, segue a origem da vida na Bíblia Sagrada, chamada cosmogonia. A origem de tudo está em Gênesis, como também nós cremos. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Como é que a cosmogonia dos hebreus acredita que o homem surgiu? Deus criou o homem a partir do pó da terra, e assim por diante. A cosmogonia, então, é um conjunto dessas doutrinas e teorias, princípios ou conhecimentos que se dedicam à explicação da origem de tudo, da origem do universo. Bons estudos, Deus abençoe, e na aula a gente vai ter oportunidade de ver na prática, nos mapas, muita coisa que a gente está estudando nos livros. Até lá!